Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse vídeo é uma continuação de um vídeo que eu fiz explicando qual é o raciocínio e quais são as ferramentas do AutoCAD que devem ser utilizadas para realizar o desenho de uma planta baixa. Agora, nesse vídeo, aproveitando ainda o mesmo projetinho do chalé, vou mostrar qual é o raciocínio e quais são as ferramentas que nós devemos utilizar do AutoCAD para a realização de cortes e depois como transformar esses cortes em fachadas de uma maneira muito simples, porque quando nós desenhamos isso na prancheta, tem que ser uma estratégia, um raciocínio. No AutoCAD, nós temos uma versatilidade maior para a realização desses desenhos, agilizando bastante o nosso trabalho. Vou realizar esses cortes também de uma maneira inicial, sem inserir cotas, achuras ou detalhe da cobertura, também não será realizado nesse momento, mas dá para entender como iniciar esse corte, qual é o conceito, quais ferramentas devem ser utilizadas. Então esse será o objetivo do vídeo. Então, ao trabalho. Recapitulando o projeto do chalé, essa é a sua planta baixa e agora eu incluí essas duas linhas que indicam os cortes. O corte longitudinal, representado através do corte BB, e o corte transversal, representado através do corte AA. Depois que esses dois cortes estiverem concluídos com a indicação de todas as suas cotas, tanto das dimensões como as cotas de nível, o detalhe da cobertura também em corte e as achuras, esse será o seu resultado. Como eu já havia explicado aqui, vamos trabalhar até uma parte inicial desses cortes, com a realização das suas alvenarias cortadas. Com isso veremos também a laje de piso, a laje de forro cortadas. Também veremos as portas, as janelas em vista. Então, vamos elaborar até essa etapa aqui no vídeo. E já é suficiente para apresentar todo o raciocínio que devemos ter na realização desses cortes. E depois essas outras informações precisam só serem complementadas. É só um complemento. Mas o raciocínio será apresentado aqui no vídeo e principalmente quais ferramentas devem ser utilizadas na realização desses cortes, que são basicamente as mesmas ferramentas que eu utilizei na realização da planta baixa. Então, nesse vídeo, eu não vou explicar novamente passo a passo de como funciona cada ferramenta. Eu vou citar qual ferramenta que eu estou utilizando em cada momento da realização do corte, mas sem explicar o funcionamento de cada uma. Então, para quem tiver dúvida nessa parte, assista o vídeo anterior da construção da planta baixa. E nesse vídeo eu expliquei detalhadamente o funcionamento de cada ferramenta que eu utilizei. Aqui nós temos, né, como eu já comentei, a planta baixa desse pequeno chalé, ainda dessa maneira inicial, sem inserção de cotas ou de outros símbolos arquitetônicos. Só incluir essas duas linhas de corte, indicando a posição desses cortes e quais são. Então, aqui nós temos o corte AA, que é o transversal, e o B, que é o corte longitudinal. No meu projeto, esses cortes estarão na folha 3, porque a folha 1 será para a planta baixa, a folha 2 será para a planta de cobertura e na folha 3 estarão apresentados os cortes. Como nós estamos trabalhando no AutoCAD,
nós podemos copiar esse desenho da planta baixa em outra área do Model para facilitar a realização desse corte. Se fosse na prancheta, né, uma das estratégias que nós normalmente utilizamos é pegar a folha onde está a planta baixa, dobrar a folha ali onde está passando a linha do corte, colar essa folha na parte de cima da prancheta, onde nós temos, né, então na parte de baixo, a folha onde eu vou realizar esse corte, fixada na prancheta na maneira correta, né, sentido horizontal. Já essa folha com a planta baixa dobrada na linha do corte, dependendo da posição do corte, eu tenho que posicionar essa folha na horizontal ou na vertical. E dessa maneira nós vamos puxando as linhas quando realizamos na prancheta. Aqui no AutoCAD também vamos copiar essa planta, rotacionar de acordo com a linha de corte e vamos puxar essas linhas também, só que de uma maneira muito mais prática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar, ferramenta Copy, vou copiar todas as linhas do meu chalezinho. Vou copiar até essa linha do retângulo, onde eu comecei o meu chalé, para não ter problema. Copiei, agora eu vou posicionar aqui ao lado. Como é o corte AA, ele já está nesse sentido horizontal, eu não preciso rotacionar a minha planta. Eu vou o quê? Eu vou deletar ou cortar com a ferramenta Trim todas as linhas que estão abaixo dessa linha de corte. Então, vamos lá. Pego a ferramenta Trim, Enter para Select All. Para quem estiver aí esquecendo como funciona essa ferramenta, e selecionando da esquerda para a direita, eu consigo cortar tudo que está passando. Vou agora apagar também essa linha que está indicando corte BB, porque não preciso dela agora. Então, o mais importante é isso, né? Não se esqueça de copiar a sua planta. Não vai fazer isso que eu fiz aqui, de deletar, cortar linhas sem ter feito uma cópia antes, tá? Então, depois de fazer a cópia, pronto. Já vamos começar aqui o nosso corte AA, porque se a linha de corte está passando aqui, nós só conseguimos enxergar essa edificação dessa linha de corte para cima, porque é onde está indicando a setinha do corte. Cortei aqui e vejo desse ponto para cima. Com o layer de alvenaria, eu passo uma linha sem uma distância muito exata, mas um pouquinho longe dessa planta que eu copiei. Essa vai ser a minha linha do nível de dentro do chalé. Nesse momento, eu vou recorrer àquela planta, vou até deixar ela aqui mais próxima, aquela planta completa, com todas as informações. Nós vamos precisar das informações que estão aqui. Então, vou deixar aqui ao lado. E o nível que nós temos dentro do chalé é o nível 36. Então, qual que é o pé direito? 2,90. Offset desse nível, que será o 36, um offset de 2,90. Então, desse nível para cima, 2,90. Podemos agora, já para encontrar um pouquinho o tamanho desse corte, puxar as linhas de alvenaria onde o corte, a linha de corte está atravessando. Então, aqui, essa alvenaria do quarto, olha, eu puxo uma linha até onde estou começando a realizar o corte, paro na perpendicular e mais outra linha, paro novamente na perpendicular. Isso vai ficar prático nesse momento. Pronto. Ou também posso puxar uma linha inteira e cortar com um trim depois. Os dois raciocínios são válidos e práticos nesse momento. Pronto, já puxei. Então, todas as alvenarias por onde a minha linha de corte
está atravessando. Aquela praticidade que eu disse, olha, então essas duas eu posso simplesmente selecionar e deletar, e essas daqui eu vou aplicar a ferramenta Trim. Também é prático. Então, ferramenta Trim, pronto, cortei. Estou com o meu corte aqui. Outra informação que eu vou precisar agora, para ajudar a visualizar um pouquinho o meu corte, é a espessura da laje de forro e da laje de piso. Essas informações nós temos no corte, né, que foi apresentado no início do vídeo, que tem todas essas informações. Então, vamos lá. A laje de piso tem 18 centímetros e a laje de forro tem 15 centímetros. Então, o offset de ponto 18 para a laje de piso. Então, é dessa linha do nível 36 para baixo. E um outro offset de ponto 15 dessa linha aqui, né, onde tem o pé direito 2,90 para cima, de ponto 15. Pronto, já desenhamos as nossas alvenarias que foram cortadas, laje de piso e laje de forro. Outra informação que devemos colocar, essa informação nós temos aqui também, não, nessa planta mesmo. Então, olha, a gente tem essa informação aqui, projeção da cobertura. Esse chalezinho, ele tem a sua cobertura através de uma platibanda. É aquela paredinha que a gente tem, né, vista do lado de fora, paredinha entre aspas, vista do lado de fora, que esconde a telha da cobertura. Então, esse nosso chalezinho tem esse tipo de cobertura. E ele tem 70 centímetros. Quando termina, olha, a linha da parede externa do dormitório tem 70 centímetros dessa platibanda. Do lado esquerdo e do lado direito também, a mesma medida. Então, aqui podemos fazer uma linha ainda auxiliar, olha, quando termina de um lado e do outro, temos 70 centímetros. Eu vou até mover essa linha ao invés de usar o offset. Então, ponto 7 para um lado, ponto 7 para o outro lado. E agora, com a ferramenta Fillet, já acerto esse cantinho e esse outro cantinho aqui também. Agora, outra informação que nós precisamos é da espessura dessa platibanda. Quantos centímetros tem essa paredinha aí? Essa informação está na planta de cobertura, que eu vou colocar aqui também nessa informação complementar. Mas como eu não estou com essa planta no arquivo, eu vou medir. Por que eu estou assim, né, com esse olhar meio preocupado? Porque essas informações de largura não devem constar em um corte. As únicas informações que devem constar em um corte são as cotas de altura, tá? Então, esse é um detalhe importante. Então, só como um quebra-galho, eu estou conferindo que a espessura dessa platibanda, olha como eu expliquei, dá para ver um pouquinho melhor aqui no corte. Então, nós temos essa paredinha que esconde a telha, propriamente dita, né? A telha da cobertura. Está aqui escondida atrás dessa paredinha, entre aspas. 15 centímetros, agora, ferramenta Offset de ponto 15. Desse ponto para dentro, já que aquele 70 era a parte mais extrema, né? A parte de fora. E desse outro ponto para dentro. Fecho também os cantinhos com fillet de um lado e do outro. Ótimo. Agora, vamos verificar novamente lá no corte qual que é a altura dessa platibanda. Nós temos a indicação das duas alturas dela. A parte interna, ou seja, acima da espessura da laje, tem mais 80. E se for visto
E se ela for vista do lado de fora, então é 80 mais 15 da espessura da laje. Vou fazer um offset a partir dessa parte de cima já da laje. Então, é só 80 que eu preciso. Volto aqui para o meu corte, offset de 0,8 deste ponto para cima. Vou agora fechar essas linhas, pode ser com fillet mesmo, essa daqui com a de fora, essa daqui de cima da platibanda com a de fora, aplico a ferramenta trim nessas duas pontinhas que sobraram e aqui no meio. Por quê? Porque essa parte da platibanda não foi cortada, está em vista. Ou seja, a espessura da sua linha tem que ser menor. Vou usar um outro layer para fechar essa linha aqui da platibanda, que cortando o chalé, essa linha tá lá no fundo, na outra ponta da platibanda. Por isso que deve ser uma linha mais fina. Aproveitando a ferramenta trim, também vou abrir todos os cantinhos entre as alvenarias e as lajes de piso ou de forro. Então, já abro esse cantinho, esse daqui também. Por quê? Porque até o momento eu só desenhei os elementos do chalé que foram cortados. Então, eu posso criar essa abertura aqui sem ter medo de fazer alguma coisa errada, tá? Essas linhas desse nível 36 que estão sobrando, podemos deletar e com a ferramenta Extend, completo essas duas linhas aqui até chegar no outro nível, que é o nível da varanda. Deixa eu só conferir, olha, puxamos aqui todas as alvenarias, agora vou mudar o meu layer. Vou utilizar o layer que é adequado para essas linhas que estão em vista, que é um layer que tem uma espessura menor. No meu caso, eu tenho ele aqui com o nome de divisória, então não chega a ser uma parede, é uma divisória, só para utilizar uma linha mais fina. E qual parede aqui de dentro do chalé, olhando dessa linha de corte para frente, né, aqui no caso para cima, que está em vista? Existe essa parede, eu vejo a quina dessa parede, mas ela não foi cortada. Olha, essa paredinha aqui, do banheiro com a cozinha. Então, eu clico nesse ponto e trago aqui dentro do chalé. Com isso, eu consigo enxergar a quina dessa parede. E a outra linha também, que eu já tinha comentado, usando esse layer de divisória, para fechar essa parte de lá do fundo da platibanda. Pronto, agora devemos incluir outros elementos que estão visíveis nesse corte, como as esquadrias, as portas e as janelas. Aqui não foi cortada nenhuma porta, nenhuma janela. Essas portas aqui nós não conseguimos visualizar porque tem toda uma alvenaria escondendo essas portas aqui. Também não temos aqui nenhuma janela apresentada. Então, vamos ter o quê? Essa porta do banheiro que vai estar de frente para nós, a janela e a porta da cozinha que também estarão de frente para nós. Vou usar o layer de esquadria, ferramenta Line. Nesse momento, eu tenho essa dica para passar para vocês. Eu clico aqui no cantinho da porta ali, né, onde eu vou começar a desenhar a espessura do batente. Trago até o meu corte. Paro ali na perpendicular. Sei exatamente até onde essa linha deve ir. E para não ter que toda hora dar esse zoom aqui, porque senão não enxergo onde eu vou clicar. Volto para cá. Isso tudo vai deixar o meu serviço, né, bem mais demorado. Então, se eu já desenhei essa primeira linha, tenho certeza da sua posição, eu vou copiando. Utilizo a ferramenta Copy e desse ponto colo outra aqui e outra aqui.
Com isso, de uma maneira muito rápida, muito prática, tenho as 4 linhas que estão representando a espessura dos batentes dessa porta dos dois lados. Vou verificar aqui na tabela de esquadrias, que está junto com a planta baixa, qual que é a largura. A largura já foi desenhada porque puxei essas informações da planta baixa. Eu quero saber qual que é a altura dessa porta. Lembrando que uma porta padrão tem a altura de 2,10 da folha, depois mais 5 centímetros de batente. É essa medida, mas é bom sempre verificar, porque uma porta pode ser feita fora do padrão, sem nenhum problema. Então, conferindo, a P1 tem a altura de 2,10, essa altura padrão. Então, a partir do nível 36, fazemos esse offset de 2,10 e mais um offset com a espessura do batente. Então, mais um offset de 0,05. Altero já essas duas linhas para o layer de esquadria e fecho esses cantinhos com a ferramenta Fillet. Lembrando, linha de dentro com a de dentro, a de fora com a de fora, a de dentro com a de dentro e a de fora com a de fora. Vou agora desenhar a porta da cozinha da mesma maneira. E agora que eu já puxei as linhas dos batentes, eu tenho duas opções. Ou eu faço um offset de 2,10 e outro de 0,05, ou eu puxo essa informação da porta que está ao lado, porque elas têm a mesma altura e estão no mesmo nível. Então, nesse caso, posso aproveitar essa informação. Prontinho, outra porta desenhada. Agora falta desenhar a janela da cozinha. Também o mesmo raciocínio. Mesma coisa na altura da janela. Deixa eu verificar, né, só por desencargo de consciência, qual que é a altura dessa J3. Essa J3, ela tem peitoril. Aí, nas janelas, nós já devemos nos preocupar também com o peitoril. Então, o peitoril de 1,20, que é a distância do piso até a parte de baixo da janela, e mais 90 de altura. Somando tudo isso, a janela no final também terá altura de 2,10. Então, nós temos aqui, melhor fazer um offset de 1,2, que é a altura do peitoril, e a altura final, né, que seria 1,20 mais 90, posso puxar aqui, da porta que está ao lado, que é a mesma informação. Já troco essa linha de baixo para, já troco o seu layer, né, para o layer de esquadrias. Uso fillet novamente, fecho os cantinhos da janela. Para uma representação também genérica, sem definir exatamente qual que é o modelo da janela, para fazer uma espessura, né, ficar um pouco mais humanizado o projeto, podemos colocar então uma espessurinha de 3 centímetros, 0,03. Então, com offset de 0,03, aí essa medida é para dentro da janela, essa espessura, tá? A medida da janela é do seu vão, o vão que nós criamos na parede. Então, aqui, com fillet também já fecho esses cantinhos. Se eu quiser criar uma porta, uma janela, deixa eu verificar como que está representado aqui no corte. Olha, foi representada uma janela com 2 folhas de correr, sendo que a do lado esquerdo está por cima da do lado direito. Então, deixa eu mostrar como que foi feita essa representação.
Já foi desenhada a primeira espessura de 3 centímetros, mais uma espessura de 3 centímetros. Também fechando os cantinhos com fillet. Pronto. Ferramenta line, midpoint, até o outro midpoint aqui de baixo. Então, já dividi em duas folhas. Agora, vou fazer a espessura dessa divisão. Se a espessura é 3 centímetros, eu vou fazer de 1,5 centímetro para cada lado, para ficar bem centralizada. Essa divisão correta entre as duas folhas. Então, 1,5 centímetro, ponto 0,15. Deste ponto para a direita e deste ponto para a esquerda. Deleto a linha do meio, que foi só auxiliar. E agora, para concluir, se a folha do lado esquerdo está por cima da folha do lado direito, eu utilizo a ferramenta Extend aqui na parte de cima, na parte de baixo, e agora a ferramenta Trim para cortar esse cantinho aqui. Com isso, olha, a gente já consegue perceber que é uma espessura, né, uma estrutura que pode ser metálica, que está ali segurando o vidro. É nessa estrutura que o vidro da janela foi fixado e essa folha de correr do lado esquerdo está por cima da do lado direito. Uma maneira muito simples de representar, quase que esquemática, né? Mas só para não ficar apenas aquele retângulo sem nada, que você fica até na dúvida se é uma janela mesmo ou o que é. Lembrando que no desenvolvimento de um projeto, dependendo da profundidade do projeto, a gente começa a especificar todos os detalhes, não só as dimensões de uma janela, mas de que modelo, que material, né? Tudo isso detalhado, e a sua representação deve ser de acordo com o modelo escolhido. Como aqui o exercício é apenas de desenho arquitetônico, eu não estou entrando nesse mérito de definir exatamente qual que é o modelo das esquadrias. Então, estão sendo representadas de uma maneira mais genérica, correta, mas genérica, sem especificar exatamente o seu modelo. Aqui, o que está faltando agora? Que nós conseguimos visualizar nesse corte, na parte de dentro, sem, né, inserir aquelas informações, como eu disse, cotas, né, não vamos inserir aqui no vídeo, porque isso é de uma maneira muito fácil, só pegar ali a ferramenta de cota e distribuir essas informações. Aqui nós precisamos sempre, como eu já comentei no outro vídeo, nessa planta baixa não tem o seu layout, ou seja, não tem a distribuição de cama, de mesa, de nada disso. Mas mesmo assim, as peças hidráulicas, elas devem sempre estar presentes, seja uma planta baixa, seja um corte, mesmo que não tenha nem um sofazinho, nem uma caminha nessa planta, né? Então, é uma planta baixa sem layout. Mesmo assim, as peças hidráulicas devem estar presentes. Então, vou passar para o layer que eu tenho. É o layer que eu utilizo para o desenho dessas peças, que é o layer de sanitário e cozinha, ferramenta line, e puxo aqui a largura dessa pia que eu tenho na cozinha. Cheguei até aqui, ferramenta line novamente. Tem vários modelos, né, de pia, que também não estou entrando muito no mérito, mas você tem aquele modelo que é apoiada numa base, né? Lembrando que tem que ter essa parte do rodapé, e que esse rodapé tem que ser recuado, para que você, trabalhando diante da pia, tenha um espaço para encaixar os seus pés embaixo da pia, para que seja uma posição mais confortável. Porque se o seu pé não tivesse encaixe, vai ficar ali batendo, né, rente a dimensão da pia, e você vai ter que ficar arqueado para alcançar ali, realizar o seu serviço, né, para lavar uma louça. Então, pode ser assim, essa pia apoiada em uma base,
ou suspensa. Se for suspensa, que já, né, gosto de passar sempre essa dica, que ela seja suspensa no mínimo 20 centímetros do chão. Por quê? Por questão de facilitar a limpeza. Um móvel que tem menos de 20 centímetros de distância do piso, na hora da limpeza, na hora de passar o rodo ali, né, no chão, passar o rodo para passar um pano no chão, o cabo do rodo ou da vassoura vai batendo na base desse móvel, porque está muito justinho. Ou você vai ter que quase deitar para conseguir limpar a parte de baixo, ou então vai ficar o móvel todo bicadinho. Por quê? Porque o rodo vai batendo no móvel e estragando o móvel. Então, por isso, eu costumo utilizar no mínimo, né? No mínimo não, uma medida boa. Também não precisa ser mais que isso. 20 centímetros do chão. A altura total da pia, ali na altura onde trabalhamos, 90 centímetros do piso. Como eu já subi 20 do piso, então vai ser um offset de mais 70. Então, um offset aqui de 0,7 até rima. Pronto, já temos ali a dimensão do nosso balcão desenhada. Depois, cada um verifica como quer fazer o seu balcão, quantas portas terão, se terá um gaveteiro ou não. Vou só, olha, passar essas duas linhas aqui para o layer sanitário cozinha, para deixar tudo no mesmo layer. Depois a pessoa desenha qual vai ser a altura do seu frontão, que é aquela parte da pia que está lá no fundo, encostada na parede. Como que vai ser o modelo da sua torneira, se vai ser uma só, se terão duas. Enfim, aí é cada um detalhar o seu corte. Então, dos elementos obrigatórios que aparecem são esses. Um outro detalhe que está representado aqui nesse corte, só para dar um acabamento, é esse daqui. Então, aqui, deixa eu verificar, mas não que seja uma medida oficial, né? Olha, isso faz parte do projeto? Não, é apenas representativo. Então, aqui eu coloquei o nível 36, depois nós temos nessa linha aqui, olha, deixa eu representar para conseguir explicar melhor. Esse é o nível 36, dentro do chalé. Aqui, onde eu desenhei com esse layer na cor verde, tem 18, é o nível 18, que é o nível da varanda. Mas que nessa parte do chalé não tem, porque a varanda é na frente. E o corte que nós estamos fazendo, só conseguimos visualizar as laterais do chalé. Mas estou representando só para não se perder no momento de fechar esse cantinho aqui do corte. Então, tem que considerar esse nível 18 e aí mais um offset de 0,18 para baixo, para aí sim chegarmos nesse nível que seria a parte de fora do chalé, né? Assim, só para entender, seria o quintal do chalé. Então, do nível de dentro, desce 18, que aí temos o nível da varanda, e descendo mais 18, temos o nível 0, que é o nível da parte externa, tá? E aqui também 1 metro, só para representar o corte do terreno. Então, esse corte representa o chalézinho, toda a sua estrutura de alvenarias e lajes, e depois o terreno, a terra. Por isso que tem essa achura aqui. Então, vamos lá. 1 metro, depois do nível 0. Então, deixa eu desenhar esse nível 0. Olha, lembrando, esse é o nível da varanda. Esse é o nível de dentro do chalé. Agora, um offset de 0,18 para baixo, para desenhar o nível que seria do quintal do chalé, só para ficar mais fácil para entender. Ferramenta Extend, de um lado e do outro. Vou também prolongar essa daqui para ficar a estrutura da casa pousada no terreno. Não estou representando o tipo de fundação, tá? Então, não entrei nesse mérito. Para quem quiser desenhar o tipo de fundação, tem que saber qual que é o projeto. Como eu disse, é uma maneira simples, né, quase esquemática, mas correta. Então, aqui nós temos, deixa eu voltar essa linha só para recapitular, nível 36 dentro do chalé, nível 18 da varanda e nível 0, que seria o quintal.
Então, essa linha da varanda eu deleto, porque nesse corte transversal eu não enxergo a varanda. A mesma coisa desse lado, deixa eu concluir essa parte. Quando apliquei, acho que foi o fillet, acabou deletando essa parte também, deixa eu corrigir para o layer de alvenaria. Ferramenta trim. Corto aqui e aqui. E essa linha eu vou mover aqui para baixo, que é o nível 0, tá? Então, já tenho o nível 0 posicionado corretamente dos dois lados. Vou fazer agora um offset de 1 metro a partir desse nível 0. E só por uma questão estética também, deixa eu dar uma olhadinha como que está aqui, olha. Só por questão estética e de uma maneira que caiba a sua impressão na escala 1:75 na folha A3, tem 2 metros de terreno, vamos dizer aqui, do lado esquerdo e vamos ver como... Opa, peguei a ferramenta errada. E também temos, deixa eu lembrar aqui, 2 metros do lado direito também. Então, quando termina essa alvenaria externa do chalé, 2 metros aqui para a esquerda e aqui para a direita. Fillet dessa linha para essa, aqui também, olha, com fillet eu vou fechando todos esses cantinhos. Pronto. Então, já temos aqui a representação do terreno cortado, o nível 0, o da varanda que não aparece, o da parte de dentro do chalé. Temos todas as suas alvenarias, a laje de forro, a laje de piso, a altura da platibanda, as portas, a janela e o balcão da cozinha, além da quina ali da parede que divide a cozinha e o banheiro. Então, para esse momento, esse é o objetivo do corte AA. Eu só vou copiar essa caixa de texto, que eu já escrevi ali na parte da planta baixa, e já colocar aqui a identificação desse desenho, para não esquecer, não ter nenhum problema depois. Então, vamos lá. Corte AA. E também será impresso na escala 1:75. Então, essa etapa era o objetivo para o nosso corte AA. Agora, para o corte BB, vou realizar o mesmo procedimento. Uma parte, né, só vou descrever detalhadamente a parte inicial, porque como tem que rotacionar a planta, pode ser que alguém tenha, né, alguma dúvida nesse passo. Os outros procedimentos eu vou passar um pouco mais rapidamente, porque é a mesma explicação do corte AA. Então, aqui, para começar o corte BB, também vamos copiar novamente a planta baixa. Vou posicionar aqui ao lado. E como a linha de corte está aqui nesse sentido, olhando para a esquerda, o que nós vamos precisar fazer? Rotacionar. Vou deletar aqui esse retângulo. Vamos precisar rotacionar toda essa planta. Então, pego a ferramenta Rotate, seleciono toda a planta, posiciono aqui o mouse e vou girando, sem esquecer do F8 ligado, para que a rotação seja sempre ortogonal e não em um ângulo aleatório. Vou mover para aproximar aqui nessa linha onde eu estou realizando os meus cortes, mais ou menos a essa altura. Aproximar um pouquinho aqui mais para a esquerda e vou mover essa aqui do meio um pouquinho mais para cima, para não me atrapalhar em uma parte aqui, vocês vão entender por quê. Então, novamente, deleto agora a linha do corte AA, que ela não será útil, ferramenta Trim, corto todas as linhas
que estão sendo atravessadas pela linha de corte. E tudo que está da linha de corte para baixo, eu vou deletar. Prontinho. Vou começar o corte com o layer de alvenaria. Ferramenta Line. E para facilitar, como eu já havia dito, vou puxar todas as alturas do corte AA, que está aqui ao lado. Então, já vou puxar essa altura, que é do nível 36, dentro do chalé. Já posso fazer aquela cópia para não ficar toda hora com um zoom para lá e para cá. Então, faço uma cópia dessa linha para o nível 18 da varanda, para o nível 0 do quintal, para a espessura da laje de forro, para a altura final da platibanda. E também posso fazer uma dessa parte do terreno que foi cortado, né? Pronto. Então, olha que prático. Todas essas alturas eu já puxei as informações do corte AA. Não preciso ficar medindo tudo isso novamente. Agora, da planta que eu girei, aqui, rotacionei, limpei, né? Cortei as linhas que não eram interessantes para mim. Já tenho. Vou parar aqui no nível 36. E vou copiar também. Pronto, puxei todas as linhas que foram cortadas. Agora, vou ligar essas alvenarias com a laje de forro. Se tiver na dúvida, volta aqui para ver quais são as linhas que representam a laje de forro. São essas duas aqui. Então, já vou abrir essas linhas com a laje, para não me confundir. Ferramenta Trim. Abro esses cantinhos. Pronto, agora já posso deletar o que sobrou dessas linhas da laje de forro. Vou cortar também, só para facilitar, a linha que indica a altura da platibanda. Então, a platibanda não passa dessa altura. Essa linha da alvenaria também não vai aparecer ali, dentro da platibanda, então já posso deletar. E aqui, vou começar a representar essa platibanda. Deixa eu só confirmar essa informação. Olha, quando termina a varanda, tem 70 centímetros também. Então, 70 centímetros nas laterais, esquerda e direita, na fachada frontal e na posterior. Temos também 70 centímetros. Então, eu tenho que passar uma linha exatamente ali no ponto onde termina a varanda, porque é desse ponto que eu vou ter 70 centímetros da platibanda. Então, offset de 0,7 de um lado e do outro, desse ponto aqui, que é o final da varanda, e não aqui da alvenaria que está representando a sala. Posso, por enquanto, deletar essa linha da varanda para não me confundir. Aqui a altura eu já tenho, então vamos lá, olha. A minha platibanda, 70 centímetros, quando termina a parede da casa, para fora. A altura final dela, eu já tinha, que eu puxei do corte AA que está ali do lado. Então, agora é só fechar esse cantinho. Outra informação que eu tenho que fazer. Eu tenho que unir a parte de baixo da laje de forro a essa platibanda, porque também tem uma laje aqui, em balanço, abrigando a platibanda. Então, dessa linha de baixo da laje de forro, com o final da platibanda, posso prolongar essa outra espessura da laje. Sei que eu tenho 15 centímetros de espessura da platibanda, então já faço um offset de 0,15 para dentro.
fillet aqui nesse cantinho, fillet aqui nesse cantinho, e aqui ferramenta trim novamente, abrindo a laje de forro com essa alvenaria que representa o banheiro. Essas duas linhas do banheiro eu já posso deletar. E vou fazer agora a mesma coisa desse outro lado. Então, fillet, parte de baixo da laje de forro, até o final da platibanda, offset de ponto 15, que é a espessura dessa platibanda, a altura final dessa platibanda, que é essa daqui, está nesse ponto. Vou até, olha, para até esse ponto com perpendicular e prolongo até o outro perpendicular. Por quê? Porque dessa maneira eu aplico o trim nessas duas linhas de cima e essa daqui já tá pronto para eu apenas alterar o seu layer. E também passo para o layer de divisória. Agora, ligando a espessura da laje na parte de cima até a espessura da platibanda no seu lado de dentro. Trim também para abrir esses cantinhos entre a parede e a laje de forro. Deleto aqui essas linhas que sobraram e pronto, já temos aqui, né, boa parte do nosso corte. O que está faltando? Está faltando prolongar essa linha, então, até o nível. Então, aqui nós temos o nível 36, o nível 18 e o nível 0. Essa linha aqui vai até o nível 0. Vou aplicar o trim e fica um pouquinho mais fácil para visualizar. Cortei aqui, nível 36, nível 18, que é da varanda, mas não aparece aqui nesse lado desse corte, então corto aqui também. E depois o nível 0, que é o nível lá de fora do quintal. Pronto, deleto. Vou já aproveitar o trim para unir esses cantinhos. Ter que desenhar novamente esse nível 0 que foi perdido aqui. Extende para fechar a parte da frente dessa alvenaria. Ferramenta trim, ligar esses cantinhos. E agora aparece esse daqui, vou deixar por enquanto. Aparece, olha, nível 36 dentro do chalé. Aqui em fora eu posso deletar. Mas esse nível 18, que é da varanda, eu vejo. Porque nesse corte eu estou passando pela varanda, então eu enxergo essa varanda. Vou desenhar esse pilar que existe aqui na varanda, porque é ele e mais outros dois que estão suportando essa laje que cobre a varanda e também tem a platibanda da cobertura, mas vou desenhar com o layer de divisória, porque ele não foi cortado, está em vista. Puxo aqui essa largura dele do lado direito, abaixo da linha do forro e até o nível da varanda. A mesma coisa do outro lado, abaixo da laje de forro e até o nível da varanda. Então, temos aqui o pilar desenhado. O que está faltando? Está faltando fechar esse piso da varanda que está alinhado a essa face do lado esquerdo do pilar e passo para o layer de alvenaria também, porque foi cortado. Ligo também esses dois cantinhos, pronto. Então, essa laje de piso da varanda está, né, amarrada a sua estrutura, digamos assim, com a alvenaria ali da parede da sala, né, de entrada do chalé, e mais essa laje de piso. Então, aqui nós temos um pé direito na varanda, diferente do pé direito que nós temos dentro do chalé. Nós temos aqui 2,90, aqui nós vamos ter 3,08 metros,
porque é 2,90 mais essa diferença de 18 centímetros. A mesma coisa que nós podemos fazer, 2 metros para cada lado, para dar acabamento então nesse terreno, né? Apenas considerando uma questão estética. Aqui de um lado, do outro, ó, percebam que eu puxei o offset aqui da platibanda, lá de cima. Não precisei desenhar uma linha aqui próxima do nível do terreno. Porque mesmo desenhando lá, fazendo esse offset aqui, já serve de referência, 2 metros a partir, né, das extremidades do chalé. Então, agora fillet aqui, aqui, e a linha vai para onde eu preciso. A única diferença, né, então, que nós tínhamos é essa parte do chalé, que poderia ser um pouquinho mais complicada. Agora, a representação dessa janela. Como que ela deve ser realizada? Nós temos aqui a janela da sala, verificar qual que é o código dela, J2. J2 tem 90 centímetros de peitoril e 1,20 de altura. Então, vamos fazer um offset de 0,9. E de que maneira que nós indicamos essa altura do peitoril? Porque essa janela tá aqui, entre a sala e a varanda. Então, as indicações de peitoril, de altura de esquadria, é sempre em relação à parte interna do ambiente, tá? Então, a gente vai fazer 0,9 desse nível de dentro do chalé, do ponto 36. Ferramenta Extend, prolongo essa linha para onde eu realmente preciso, corto com o trinho que sobrou. Ferramenta Offset novamente, agora a altura da janela, que é de 1,2. Clico nessa linha, que representa a altura do peitoril, e para cima, agora eu tenho a representação da altura da janela. E agora o mesmo raciocínio que foi aplicado na planta baixa. Eu tenho que abrir o vão na alvenaria para encaixar o desenho dessa janela. Com a ferramenta Trim, eu corto essas duas linhas de alvenaria e com o layer de esquadria eu faço o desenho da janela, da mesma maneira que foi realizada na planta baixa. Essas duas linhas, que agora não representam o peitoril, mas sim a parte, né, da alvenaria, que aparece quando termina a janela. Uma linha no meio, usando midpoint, que vai começar agora a representar a espessura da janela, e 3 centímetros. Para concluir, então, a representação dessa espessura da janela, e o mesmo raciocínio na planta baixa. Essa espessura é sempre para dentro do ambiente. Então, é dessa linha aqui no meio para dentro do ambiente. Dessa maneira, temos a representação da janela no corte, de uma maneira simples, né? Repito, mas correta. Deixa eu ver se temos mais algum elemento. Não. Aqui, depois, o que é necessário? Inserir os blocos dessas peças hidráulicas que estão no banheiro. Então, se você tiver, primeiro você indica as peças hidráulicas que estão aqui no seu banheiro e depois respeita, né? Vamos dizer assim, repete essa medida que você tem aqui na sua planta baixa, traz também para o corte. Olha, então, a bancada aqui que eu desenhei para o lavatório do banheiro tem essa profundidade. É essa profundidade que eu tenho que trazer para a planta, tá? Falando nisso, tem mais um detalhezinho. O nível do banheiro é 2 centímetros mais baixo, para evitar que a água do banheiro invada a sala, né, outros ambientes que são chamados de área seca, e dependendo do material que está revestindo o piso, se a água invadir, vai danificar esse material, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, para garantir que, né, esquece uma torneira aberta, tem um vazamento, qualquer coisa, aquela água começa, né, a acumular no banheiro, tendo pelo menos esses 2 centímetros, é o tempo da água conseguir se dirigir ao ralo, né, sem invadir o outro ambiente.
E também é no caso de lavar, né? Na hora que vai jogar água para limpeza do banheiro, então tem esses 2 centímetros aí, que é suficiente para uma lâmina de água razoável, né? A lâmina seria a altura da água que você tem ali na hora da limpeza do banheiro. 2 centímetros é suficiente. Em alguns casos, em alguns projetos, até indicam que na área do box desce mais um pouquinho, né? É um nível também um pouquinho mais baixo na área do box, para que a água do box não invada o banheiro. Aí é questão de gosto, questão do projeto, como ele é realizado. Aqui a gente só tem esse desnível entre o banheiro e a sala. Então não posso esquecer de representar isso aqui. Vou fazer um offset de 0,02, 2 centímetros daqui para baixo e fechar novamente os cantinhos da alvenaria. Nesse ponto onde tem o banheiro, a laje de piso é um pouquinho mais estreita. E agora essa linha que está representando o lavatório, então com a extend, né, encostei aqui no piso. E a partir desse ponto também vou colocar a altura desse lavatório, partindo então do nível do piso. Vou colocar aqui desse lavatório, aí depende do gosto, né? Tem gente que fala que é para colocar 90, outros 80, depende da altura da pessoa que vai utilizar esse banheiro, qual que é a intenção. Eu vou deixar aqui com 85, então vou descer 5 centímetros, que eu acho que eu tinha colocado 90, vou até verificar aqui com a reguinha amarela, não sei se eu já falei dessa ferramenta, que é a distância. E ela não desenha a cota, só me mostra a informação entre 2 pontos. Ó, deixei com 85. Então, vou deixar assim. Vou deixar também aqueles 20 centímetros, né, elevando esse lavatório 20 centímetros. Fecho com a ferramenta Fillet aqui na frente. Passo todos esses elementos para o layer de sanitário e cozinha. E depois que isso está definido, eu poderia, né, deveria inserir aqui o bloquinho da bacia, o bloquinho do chuveiro, a altura do box, todas essas informações como estão representadas aqui nesse corte. Então, vamos lá, olha. A bacia, o bloquinho da bacia, o tamanho do lavatório, o bloquinho do chuveiro e a altura do box, que nesse caso eu coloquei com 1,90 m. Então, também vou desenhar aqui essa linha do box, que isso é fácil para desenhar, através do offset 1,9. Temos aqui a linha do box e só vou alterar o seu layer para o layer de sanitário e cozinha. Vou copiar o texto, a caixa de texto. E já anota aqui que esse é o corte BB. Prontinho. Meu corte está concluído. Essa era a proposta dele até esse momento, né? Um corte inicial. E para transformar esses cortes em fachada é muito simples no AutoCAD. Então, nós copiamos esse corte AA, copiamos ele inteirinho. Já posso copiar 2 vezes. Vou deixar aqui uma cópia. Não, vou copiar uma vez só. Já faço as alterações que eu preciso e depois realizo uma segunda cópia. Aqui eu vou começar com a minha fachada frontal. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo o nível 0 do quintal, o nível da varanda, enxergo a parede que é da sala, né? A parede da entrada da casa, a porta da sala, a janela da sala, a janela do quarto, os pilares da varanda e também a platibanda lá em cima. Então, essa linha do nível 0 eu já vou unir com a ferramenta Fillet. Ela vem até aqui ao nível 0. E como é fachada, não existe um corte, essa linha aqui representa o terreno cortado, não existe mais. Pronto. Temos também agora a altura
da varanda, o nível da varanda, que é esse daqui. Então, vou prolongar com a ferramenta Extend. Esse é o nível da varanda. Deleto a outra linha. Tenho a porta. A porta da sala e da cozinha tem exatamente a mesma dimensão e estão no mesmo nível. Então, mantenho a posição aqui da porta da cozinha. Só vou cortar com o fillet os seus cantinhos e já está tudo certo. Opa, cortei no cantinho errado, é aqui. Pronto. A porta, também vou deixar essa linha da porta, né, que seria a soleira da porta. Vou deixar no layer de esquadria. Vou deletar essa espessura da alvenaria, porque agora estou vendo por fora, não consigo mais enxergar a espessura. E é dessa maneira que eu vou ver a porta, tá? Por quê? Porque existe um degrau da varanda para a entrada da sala. Vou deletar esse balcão da cozinha, não existe mais, nem essas janelas, essa porta do banheiro também não, nem essas espessuras de alvenaria. Eu vou deixar apenas essa linha, vou prolongar essa linha, que é a do nível da sala, só para facilitar na inserção dessas janelas, tanto a da sala, que nós temos aqui, como a do dormitório. Então, conferindo, J2, como nós já vimos, ela tem 90 de peitoril e 1,20 de altura. De que nível? Do nível de dentro do chalé, que eu deixei aqui essa linha como auxiliar. Então, peitoril de 0,9 e altura de 1,20. Prontinho. Agora, a posição dessas janelas, eu posso retirar da planta baixa. Vou alinhar essa fachada com a planta baixa. Pode ser com layer de alvenaria ou qualquer outro nesse momento, que eu vou usar essa linha como auxiliar. Como que nós alinhamos um desenho com o outro aqui no AutoCAD? Nós precisamos pegar alguma referência. Então, vou pegar a referência lá naquela plantinha inicial. A referência que eu tenho é essa linha da parede do lado de fora do dormitório 2. Essa vai ser minha referência. Passo uma linha aqui, bem longa. Seleciono essa fachada que eu quero alinhar e movo com essa mesma referência, essa parede do lado de fora e encosto aqui até chegar no perpendicular. Pronto. Paredes alinhadinhas. Agora, então, essa informação da largura das janelas que nós temos na fachada, eu já posso retirar dessa planta baixa, porque já está tudo alinhado. Da mesma maneira que eu fiz no corte, puxo até o primeiro ponto e depois vou copiando essas linhas para as demais e ficar aqui tudo certinho. Copiei, copiei e copiei. Prontinho. Então, nós temos aqui já a largura. Para conferir qual que é a altura do peitoril e a altura da J1, é a mesma coisa da J2, que é a da sala. Então, elas têm a mesma altura de peitoril e a mesma altura da janela. Então, tá tudo certo, posso aproveitar mesmo essas alturas que já estão desenhadas aqui. Ferramenta Trim, vou cortando as linhas que estão sobrando. Mudo tudo para o layer de esquadria. E a divisão dessas janelas podem fazer, né, como apenas uma sugestão, para ter uma representação um pouco mais humanizada. Pode fazer a divisão assim como foi no corte, na janela que aparece no corte AA, janela da cozinha. Deleto essas linhas que estão sobrando e agora eu não consigo enxergar mais essa espessura da laje de forro. Também não enxergo mais a espessura da platibanda. E essa linha, como ela está cortada, eu vou deixar uma única linha para fechar a platibanda
na parte de cima. E vou ter que fechar a platibanda na parte de baixo também. Por quê? Porque ela está lá na frente e depois que a gente tem a parede da sala. Então, existe essa divisão, são dois blocos distintos. A platibanda e a parede da sala não estão no mesmo alinhamento. Então, eu tenho que mostrar essa linha, porque ela existe. Vou deletar a linha da platibanda de um dos lados e com o fillet vou fechar aqui os seus cantinhos, sem ter emendas de linhas. Pronto, fechei a platibanda. Essa linha que foi auxiliar só para o desenho das janelas, posso deletar também. Essa aqui é a linha, então, que representa o nível da varanda. E está faltando desenhar agora os pilares. Com o layer de alvenaria mesmo, pego aqui no cantinho de um pilar, trago para o nível da varanda. Aliás, esse já é a própria linha, né, que está ali. Essa lateral do pilar já corresponde à alvenaria. Então, para não perder essa linha, eu não vou copiar, eu vou mover. Vou mover essa linha já para o próximo ponto. Aqui sim, preciso desenhar. E agora sim eu copio essa linha para os próximos pilares. Opa, ficou um pouco desalinhado. Deixa eu voltar aqui. Vou copiar novamente. Não sei exatamente o que aconteceu. Deixa eu prestar atenção aqui e utilizar um zoom um pouquinho maior, ó. Agora sim, estou no endpoint. Cliquei, está tudo alinhadinho. E o último pilar também. Não preciso dessa lateral direita, porque já corresponde ao alinhamento da parede. Tem os 3 pilares desenhados. E agora, com a ferramenta Trim, eu corto essas linhas que sobraram. E deleto essa parte de cima. Pronto, já temos aqui a fachada frontal. Vou mover esse texto um pouquinho mais para cima. Já mudo o conteúdo dessa caixa de texto para a fachada frontal. O mesmo raciocínio para construir as outras fachadas, a posterior, a lateral direita, a lateral esquerda. E qual que é a regra, né? Como que funciona a norma para dizer essa fachada é a lateral direita ou a esquerda? Entenda o seguinte, quem manda sempre é o observador. Então, a pessoa que está olhando para a casa, olhando para a sua fachada frontal, então, essa daqui será a direita e essa a esquerda. No caso do chalé, essa fachada que vai mostrar a parede da cozinha é a fachada lateral direita. E essa que vai mostrar a parede dos quartos é a fachada lateral esquerda. E essa que vai mostrar a parte do fundo não é fachada dos fundos, e sim fachada posterior. Como seguem esses exemplos aqui nessas imagens. Então, recapitulando, na realização dos cortes e fachadas, é muito importante ficar sempre atento à altura dos níveis e sempre retirando as informações da planta baixa. Depois que já tem um corte, esse corte serve de base para a construção de futuros cortes e eles para as fachadas. Um desenho vai complementando o outro. Por que que eu não devo colocar nenhuma informação de largura em um corte? Porque essa informação já está na planta baixa. E por que que na planta baixa eu não coloco as informações das alturas? Porque essas alturas aparecerão nos cortes. Então, um projeto arquitetônico é composto de várias partes e uma complementa a outra. Espero que o conteúdo desse vídeo possa lhe ajudar na realização dessa etapa do projeto arquitetônico utilizando o AutoCAD.